Tudo jóia. Fiquei aqui, o negócio ficou rodando, não sabia. Aí eu saí, entrei de novo e consegui entrar. Desculpa aí o atraso, gente. Não, que isso. Não achava o link de jeito nenhum. Sem problemas. Então, boa tarde para todos os nossos participantes, que são muitos. Agradecemos enormemente a presença de todos vocês nesse segundo dia de seminário, né? Hoje com a presença do nosso convidado e professores que estão aí, agradecemos também. Então, vamos lá. Daremos início à sessão 5 de apresentações, intitulada Tecnologia e Ambiente Construído 1. Nessa sessão, temos a honra de contar com a participação, né, da professora doutora Roberta Vieira Gonçalves de Souza, a professora é arquiteta pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche junto à Universidade Politécnica de Madrid, professora associada da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e atuando no curso de Arquitetura e Urbanismo e no programa de pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. A professora, ela do curso de especialização em sustentabilidade no ambiente construído, é consultora em sustentabilidade, eficiência energética em edificações, atuando nas áreas de etiqueta, BPE Edifica, NBR 15575 e LIT. Perita na área de iluminação pública, coordenadora de projeto de pesquisa junto ao CNPq e à FADEMIG, com a participação em projetos junto ao ICR-ROM, também possui licenciatura curta em letras pela UFMG. Roberta, nós faremos as duas apresentações, essa é a dinâmica, e depois abrimos para você fazer todas as suas considerações, né? Então, serão apresentadas as pesquisas na seguinte ordem. A primeira, a influência da varanda envidraçada de edificações verticais na propagação do incêndio, pelo mestrando João Paulo Borges Tomás, e a segunda, logo após, Desenvolte 1.0, desempenho termoenergético como princípio de envoltórias mais eficientes, pela doutoranda Nayara Salera Malta. Cada apresentação deverá ser feita em 10 minutos. Ao final de cada apresentação, o próximo estudante poderá iniciar sua fala. Os slides serão passados pela comissão organizadora, já podem ser exibidos. Ao fim de todas as apresentações, a palavra será passada aos avaliadores. Mais uma vez, queremos agradecer aos presentes pela participação e também pela organização, pela equipe organizadora desse seminário. Agradecemos enormemente e declaramos, então, iniciada a sessão 5 do 12º Seminário de Pesquisa do PPGA UFES. Obrigada. Está sem fone, está sem áudio, João. Estava sem áudio. Fica à vontade. Tá, boa tarde. Meu nome é João Paulo, né, como a professora Edna falou. Bom, estou aqui para apresentar o meu trabalho, né, que vai falar sobre a influência da varanda envidraçada em edificações verticais na propagação do incêndio. Né. Minha orientadora é a professora Cristina Engo de Alvarez, e eu estou indo para o segundo ano do mestrado, aí, preparando já para a minha qualificação. Pode passar. Bom, primeiro, eu introduzo meu trabalho falando das varandas, né, da importância da varanda nas edificações brasileiras, né, uma característica comum da nossa arquitetura. Então, é tratado desde lá de trás como atrativo para o imóvel, porque tem aquela relação com o exterior da edificação, né, atualmente ela tem uma importância muito maior, né, isso eu descrevo no meu trabalho, por conta da redução, né, da característica, né, do tamanho das edificações, né, principalmente os apartamentos, né, edificações verticais, que cada vez tem seu tamanho reduzido, e hoje a varanda torna-se um artigo de luxo, né, para quem pode ter uma varanda dentro de um apartamento. Então, eu tento trazer
como que a configuração desse ambiente pode influenciar na segurança contra incêndio. Pode passar. Então, no primeiro capítulo do meu trabalho, eu introduzo, né, falando um contexto histórico das varandas, como que elas evoluíram ao longo do tempo, nas residências brasileiras, a característica, né, desse ambiente, qual a importância dele dentro da edificação ao longo da história, né, das edificações brasileiras, e como que a varanda pode interferir na evolução do incêndio. Então, o tamanho, o tipo de varanda, qual o fechamento que ela tem, qual o tipo de fechamento que ela vai ter, os materiais que estão naquela varanda, mobiliários, né, que podem influenciar negativamente na evolução do incêndio. E também eu introduzo um pouco acerca dos grandes incêndios de edificações verticais, falando das suas motivações, quais foram os impactos que tiveram esses incêndios, né, os grandes incêndios que ocorreram no Brasil, eles tiveram impacto na legislação de incêndio. Então, logo depois desses grandes, por exemplo, Joelma, em São Paulo, a gente teve uma alteração muito importante. Na verdade, não alteração, não, a gente fala que foi o princípio das normas de segurança contra incêndio no Brasil, começa a partir desse grande incêndio. Pode passar. Então, eu citei algumas referências, né, que eu uso para nessa primeira parte do trabalho, que são mais referências voltadas, né, para a varanda. Na parte de segurança contra incêndio também, tem referências boas também que eu estou usando, e, na verdade, está em desenvolvimento, né, então outras vão agregar nessa parte. Pode passar. Bom, no capítulo 2, que é a referência ao teórico, né, eu contextualizo, né, essa história das varandas nas edificações, falo um pouco sobre os conceitos legais aplicados à varanda, né, sob o ponto de vista do Código de Obras da cidade de Vitória, que é o ponto onde eu vou fazer o meu estudo. Falo também sobre os conceitos básicos, né, de fogo, de incêndio, propagação, e um pouco sobre os grandes incêndios também no Brasil e no mundo que ocorreram, e sobre a simulação computacional, que é a base do meu estudo, né, que vai ser, eu vou tentar achar a resposta para essa tese que eu estou tentando elaborar. Pode passar. Alguns referenciais também que eu utilizo, né, para o trabalho, a parte normativa, a parte histórica também, a parte também que fala mais do programa, né, que eu escolhi para estar aplicando nesse estudo. Pode passar. Bom, aí no capítulo 3 vem os procedimentos metodológicos, né, que seria analisar as características construtivas das edificações verticais na cidade de Vitória, Espírito Santo, definir o objeto de estudo e suas características, ou seja, definir como que vai ser essa edificação, baseado nas características construtivas de Vitória, definir os parâmetros que eu vou avaliar, porque a ideia do meu trabalho é avaliar 2 cenários, né, uma varanda aberta e uma varanda vidraçada, porque eu parto do princípio que a varanda vidraçada ela vai ter uma evolução do incêndio muito mais rápida do que a varanda aberta. Isso baseado em índices normativos já que eu estou usando como base do meu estudo. A partir daí eu começo a fazer os testes, ajustar o modelo de estudo. Ao lado a gente pode ver uma imagem do programa mesmo de simulação computacional, como que é feito. Esse programa eu vou criar o meu ambiente, colocar o que vai ter nesse ambiente, como que esse ambiente e o que pode alterar dele estar fechado ou não na propagação do incêndio. Então o programa ele vai me trazer essas informações que vai me dar a resposta se eu estou certo ou estou errado e qual o caminho que eu vou definir a partir dessa resposta que eu vou encontrar. Pode passar. Aí eu falo, minhas referências também voltam um pouco na parte de varandas, um pouco do programa também que é utilizado, que é o FDS, né, o Fire Dynamic Simulator. É um programa americano que é utilizado para simulações, para perícias de incêndio. Então é um programa que tem uma confiabilidade boa, já tem diversos trabalhos já que utilizam esse programa, que ele é bem
importante para essa área. Pode passar. Bom, a partir dos testes que eu vou realizar, eu vou analisar o resultado dessa simulação nos dois ambientes, comparar os resultados obtidos e confirmar se a hipótese do meu trabalho é verdadeira ou não. Eu vou analisar também os pontos da norma que eu vou utilizar, que é a norma de compartimentação de incêndio. Só para falar um pouco sobre a compartimentação, são índices que são aplicados nas edificações, tanto no sentido vertical como horizontal. No sentido vertical, principalmente edificações verticais, né, no caso, ele tem um parâmetro de distância, né, de um pavimento para outro que tem que ser cumprido com elementos que sejam resistentes às chamas. Então, por exemplo, uma varanda, hoje ela tem um elemento de abas, né, que a gente trabalha. Então, são abas verticais e abas horizontais, que somadas essas duas abas, né, essa aba, podemos dizer que é o teto da varanda e a base que sustenta o próximo pavimento. Então, que está acima, passou o teto, subiu, esses são as duas abas. Pode ser trabalhado de outra forma. Tem um índice mínimo que é trabalhado, então, como essa varanda fechada, ela causa um impacto normativo. E, geralmente, essa varanda ela vai ser fechada posterior à entrega dessa edificação. Então, é por isso que isso vem causando alguns impactos, né, nessa área de segurança contra incêndio. Porém, existe a necessidade de um estudo, simulação, para eu chegar a um resultado e poder afirmar que eu estou certo ou afirmar que realmente eu posso estar enganado. Próximo. Algumas referências que eu uso nessa parte, que é a parte normativa, né, da norma de compartimentação do Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Espírito Santo, e também ainda uso também algumas partes do programa mesmo do FDS, né, que é de simulação. Pode passar. Bom, então, o meu problema é o seguinte, as normas de compartimentação que hoje a gente tem em vigor no Brasil, elas estão sendo eficazes para fim de propagação de incêndio? Elas estão funcionando de acordo com como ela deveria funcionar? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. E o envidraçamento da varanda pode ser um fator de risco para a evolução desse incêndio? E o terceiro problema que eu tenho é que esse uso de programas de simulação, os resultados obtidos, podem servir como base para propor alguma alteração normativa, visto que a nossa arquitetura para esse tipo de edificação está mudando. Hoje, a maioria das varandas, se não todas, na cidade de Vitória, o que você encontra são varandas fechadas, envidraçadas, porém sem nenhum tipo de tratamento para resistência às chamas. Pode passar. Bom, o objeto é a análise da influência da varanda envidraçada em edificações verticais, né, como eu já disse, através de uma simulação computacional. Minha pesquisa vai se limitar a pesquisar somente a influência do desenvolvimento do incêndio, de modo a demonstrar se a simulação é válida ou não para esses casos e se há um agravamento por conta dessa supressão de índices normativos. Pode passar. A justificativa, a varanda como um elemento de destaque nas edificações, então ela tem o seu destaque, então ela tem o seu valor. O aumento do uso de elementos de vedação de varandas residenciais, né, que altera a configuração, aumenta a carga de incêndio, ou seja, ao fechar uma varanda, leva-se um sofá, leva-se uma churrasqueira, leva carga de incêndio que não existia naquela varanda antes, então que não foi previamente calculada quando o projeto lá atrás foi aprovado no Corpo de Bombeiros, né. Como esse novo contexto pode interferir na efetividade, né, desses parâmetros de norma, se é possível alterar ou não, se tem possibilidade de alterar por conta desse tipo de fechamento. E a pesquisa ela busca ser um tipo de proposta de alteração normativa, que comprove, né, que esse envidraçamento colabora para a evolução do incêndio, se não for atendido os índices básicos da norma de compartimentação. Pode passar. Bom, objetivo geral, né, analisar a influência da varanda, como eu disse. Os específicos é realizar a simulação de um incêndio usando o programa, comparar esses resultados obtidos das duas simulações com os índices da norma,
propor um modelo de estudo de caso com as características construtivas, né, dos edifícios de Vitória e indicar, de acordo com o resultado obtido, o que pode ser ajustado ou não na norma de compartimentação, né, para trazer mais segurança para os usuários dessa edificação. Pode passar. Metodologia é definição do modelo do edifício a ser estudado, modelar essa varanda de acordo com os parâmetros da norma de incêndio, da norma da cidade de Vitória, né, para fins de código de obras, simulação do modelo escolhido, refinamento final, analisar os resultados, possíveis ajustes e fazer a análise final e comparar os dois casos do problema. Pode passar. Bom, no meu cronograma, eu cumpri as disciplinas, estou na fase de estágio de pesquisa, revisão bibliográfica, definir a metodologia. O programa é um pouco complexo, né? Eu estou em fase de aprendizado ainda desse programa, então o trabalho está sendo desenvolvido dentro do meu cronograma. O prazo ainda está, não diria que está folgado, mas também que não está apertado. Pode passar. Bom, aí eu vou falar agora, essa parte é mais só algumas referências que eu utilizo para o meu estudo, então tem mais um juntado, né, de tudo que eu venho falando, né, que é destacando as varandas, depois eu entro na parte da segurança contra incêndio, falo um pouco sobre o programa, e eu acho que é isso, né, eu acho que daqui para frente é só mesmo algumas referências. Extrapolei um pouquinho o tempo, desculpa. Boa tarde, já vou dar sequência aqui. Eu terminei o segundo ano de doutorado e vou falar um pouco sobre o meu projeto de tese, que por enquanto é intitulado como Desenvolt 1.0, o desempenho termoenergético como princípio de envoltórias mais eficientes. Eu sou orientada pela professora Edna Nico Rodrigues e co-orientada pela professora Cristina Angel, e eu já me desculpo de... Nayara, está havendo algum problema com seu microfone? Só eu que estou ouvindo, está falhando. Vocês estão ouvindo? Está falhando, sim. Estava falhando, sim. Obrigada. Nayara, parece mau contato. Agora? Isso. Tá parece. Tá bom. Tá certo. Está baixinho. Está baixinho, mais perto. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Tá certo, eu vou recomeçar aqui então. Eu sou Nayara, estou começando o meu segundo ano de doutorado agora, sou orientada pela professora Edna Nico Rodrigues, co-orientada pela professora Cristina. O título provisório do meu trabalho é Desenvolt 1.0, desempenho termoenergético como princípio de envoltórias mais eficientes. E eu estava falando que eu já me desculpo de antemão com a professora Roberta, porque alguns pontos da apresentação estão um pouquinho diferentes do que foi enviado no plano, porque eu tive uma orientação depois disso, e nós já caminhamos um pouco em consenso com as minhas orientadoras, com a minha orientadora e co-orientadora, nós decidimos já colocar para ter esse retorno da professora também, em relação ao que caminhamos. E pode passar, por favor. E, bom, a proposta da tese é fundamentada pela compreensão desse papel da envoltória, né, que é esse conjunto de elementos composto por sistemas de vedações verticais, sistemas de coberturas, aberturas. É o papel dessa envoltória na termorregulação das edificações e, consequentemente por isso, o impacto dessas envoltórias no desempenho térmico e no consumo energético das construções, principalmente aquele consumo que é direcionado para a operação de ventiladores, de aparelhos de ar-condicionado, para manutenção do conforto dos usuários ali, né? O que tende ainda a ser agravado pelas projeções das mudanças do clima global, já que esse resfriamento mecânico tende a ser mais requerido principalmente em ambientes construídos que não levem em consideração o clima local no seu processo de concepção. Pode passar, por favor. E essa inadequação ao clima, esses baixos índices de desempenho, diante dos recursos que nós já temos, eles são injustificáveis, diante justamente dessa possibilidade de escolha acertada dos componentes desde o processo de projeto. Pode passar, por favor. E associando essa questão, esse fator ao processo de projeto, nós temos observado há mais de 60 anos a emergência de novos métodos de projeto, e aqui eu destaco
alguns, por exemplo, os métodos baseados em protótipos, métodos performativos pautados no desempenho. E sob esse aspecto do desempenho térmico das edificações, já existem ferramentas que nos ajudam a balizar as decisões de projeto para a obtenção de um elevado desempenho. Tanto ferramentas teóricas, e aí eu destaco algumas normas, como a NBR 15220, a nossa norma de desempenho, NBR 15575, normas nacionais, normas internacionais, como a ASHRAE 55, além de ferramentas teóricas, como softwares Avalcon, Energy Plus, Web Prescritivo, CABE, entre outros desenvolvidos principalmente junto a laboratórios de universidades federais. Mas tem uma questão que é recorrente em relação a essas ferramentas, que é a complexidade dessas ferramentas. Então, elas muitas vezes não são utilizadas, principalmente nessas etapas iniciais de projeto, considerando uma metodologia de projeto pautada no elevado desempenho termoenergético, sob a justificativa do tempo que elas demandam ou da complexidade de manipulação dessas ferramentas, fazendo com que esses instrumentos muitas vezes fiquem restritos ao ambiente acadêmico e não permeiem de forma tão significativa no mercado. Então, pode passar, por favor? A partir dessa fundamentação, eu estabeleci a hipótese de que é possível propor uma metodologia performativa de projeto que seja pautada na sistematização dos parâmetros da emenda 1 da NBR 15575 para a seleção de componentes de envoltório, que subsidia ainda nas etapas iniciais de projeto a concepção de residências com um elevado desempenho termoenergético e que inclua uma ferramenta tecnológica que seja manipulada de forma simples, simplificada por profissionais da arquitetura, da engenharia e da construção. Pode passar, por favor. Por isso, o objetivo geral da tese é justamente desenvolver essa metodologia performativa de projeto pautada no desempenho termoenergético, que seja capaz de sistematizar parâmetros de seleção de envoltórias residenciais presentes na norma de desempenho e que inclua ferramentas tecnológicas e que inclua uma ferramenta tecnológica simplificada que ajude projetistas profissionais da construção civil. Também foram estabelecidos 5 objetivos específicos, que são evidenciar o quão efetiva é a aplicação dessa norma de desempenho por profissionais do nosso mercado brasileiro e entender quais os aspectos dificultadores dessa aplicação no processo projetual, investigar quais são os elementos primordiais, qual a espinha dorsal de uma metodologia performativa de projeto bem estruturada, criar um recorte de análise que seja significativo e, a partir desse recorte, definir soluções tecnológicas que tenham maior potencial de elevado desempenho termoenergético, considerando tanto o período presente quanto períodos futuros, de acordo com os intervalos estabelecidos pelo IPCC, e cujos resultados sirvam como comprovação da metodologia proposta, avaliar o desempenho termoenergético de diferentes conjuntos de envoltórias em diferentes tipologias residenciais por meio da aplicação desse método performativo e quais seriam as combinações mais adequadas de envoltórias a cada contexto regional e a cada intervalo de tempo. E, por fim, estabelecer diretrizes para a aplicação da proposta e do método performativo com o objetivo de obter não um desempenho mínimo, como muitas vezes se coloca, mas um desempenho elevado, considerando as variáveis que possam ser delimitadas pelo projetista. Pode passar, por favor. Eu busquei também alguns indícios de originalidade da tese, principalmente por meio de um levantamento inicial de artigos, e eu encontrei 2 propostas que se assemelham um pouco à da tese, mas que divergem em alguns pontos. Elas podem me ajudar a balizar o trabalho, mas elas têm alguns pontos de divergência. A primeira é um trabalho do Adam Heckles, da Ana Paula Mello e do professor Roberto Lamberts, que tem como ponto de semelhança a simulação de milhares de cenários paramétricos e a compilação de dados. Eles criam quase que um sumário que pode ser consultado pelo projetista para compreender qual a combinação mais favorável para obter um elevado desempenho em cada contexto, mas que tem como distinção consistir justamente em um material descritivo, teórico, e não em uma ferramenta tecnológica. Então, sob esse âmbito, pode se tornar um elemento um pouco menos utilizado no processo de projeto, se diferenciando da proposta da tese, e principalmente um segundo artigo que foi escrito pelo pesquisador Lucas Costa, junto com o professor Jarrier De Martino, aqui do nosso departamento, e com a minha orientadora, a professora Cristina Angel, mas que tem como diferença da proposta da tese o estudo de edifícios de escritórios, não de residências, e a não utilização dos parâmetros atualizados da norma de desempenho como balizador. Então, nesse sentido, a originalidade da tese consiste
justamente nessa proposta de metodologia performativa de projeto voltada para edificações residenciais brasileiras, com elevado desempenho termoenergético com base nos parâmetros atualizados da nossa norma de desempenho, e a inclusão de uma ferramenta tecnológica simplificada que ajude os projetistas nesse processo, quase como um sumário virtual contendo milhares de cenários paramétricos com um monte de variáveis diferentes e que o projetista possa escolher dentro do que mais se assemelha à proposta de projeto e possa obter informações de quais elementos combinados são mais propícios para a obtenção do desempenho elevado. Pode passar, por favor. E para atingir esses objetivos, eu estabeleci 2 etapas principais iniciais, que se articulam simultaneamente em alguns estágios, sendo a primeira revisão bibliográfica, que também é concomitante às demais, revisão principalmente das normas 15220, 15575 e de metodologias de projeto, além de alguns conceitos principais como desempenho térmico, eficiência energética, conforto térmico, envoltórias, dispositivos tecnológicos. O levantamento, estudo de metodologias performativas de projetos, de sistemas generativos de projetos, da sistematização de parâmetros, de criação de ferramentas. Numa terceira etapa, o recorte das cidades por zonas bioclimáticas, levando em consideração a revisão do nosso zoneamento bioclimático brasileiro e também selecionando, para criar um recorte mais significativo, cidades que tenham normais climatológicas mais extremas, como extremos de temperatura e umidade, como cidades mais afetadas pelas mudanças climáticas, maiores populações urbanas. Na quarta etapa, o objetivo é fazer o recorte das tipologias residenciais naturalmente ventiladas. Eu já iniciei um teste aqui pela cidade de Vitória, utilizando as classes de renda definidas pelo IBGE, de A até E, compreendendo que as tipologias residenciais de bairros que tenham classes de rendas diferentes provavelmente são distintas, então para criar um recorte tipológico mais significativo, fazendo um levantamento por meio do Google Street View. Na quinta etapa, a definição dos conjuntos de envoltórias mais recorrentes no território nacional e utilizar esses dados para definir quais são os parâmetros de projeto que serão abrangidos pela metodologia e, consequentemente, pela ferramenta. Na sétima etapa, eu pretendo parametrizar e codificar todos esses cenários. Na oitava etapa, eu pretendo configurar e simular todos esses cenários, gerando na nona etapa a análise dos índices de desempenho em cada cenário. Na 10ª etapa, eu pretendo estimar os consumos energéticos vinculados à operação de aparelhos ventiladores e aparelhos de ar-condicionado em cada cenário. Na 11ª etapa, eu pretendo programar a ferramenta simplificada. Na 12ª etapa, eu pretendo que seja o período de testes da metodologia e da ferramenta, que culminarão na 13ª etapa, disponibilização dos resultados finais da ferramenta para uso público. Pode passar, por favor? Como resultados, eu espero conseguir desenvolver essa metodologia performativa de projeto, pautada no elevado desempenho termoenergético de edificações residenciais brasileiras, desenhar o panorama da efetividade de aplicação da NBR 15575, da norma de desempenho, dos possíveis aspectos dificultadores dessa implementação da norma no processo de projeto, classificar o desempenho termoenergético, estabelecer diretrizes para a recomendação de conjuntos de envoltórias residenciais, segundo diferentes cenários estabelecidos pelos projetistas, que possam ser delimitados por eles, e, por fim, criar e disponibilizar uma ferramenta tecnológica inclusa nessa metodologia, que possa ser incorporada a ela, e que auxilie projetistas a selecionarem de forma simplificada envoltórias que tenham um elevado potencial de desempenho termoenergético em diferentes zonas bioclimáticas do Brasil. Acho que é isso, obrigada. Muito obrigada, Nayara, João, pelas apresentações. E agora, nós queremos pedir à professora Renata que possamos conversar um pouco aí, primeiro com o João, depois com a Nayara. Vamos misturar os dois aí, nós vamos bater um papo bom. Fique à vontade, Roberta. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer esse convite para participar aqui nesse seminário, que eu estou achando interessantíssimo. Acho que é sempre muito bem-vindo esse seminário na época anterior à qualificação, para a gente
entender os temas, né, e ter um olhar externo, né, que eu acho que eu sou aqui o olhar externo, né, para pontuar algumas coisas que a gente vê. Eu vejo que como orientadora, o que eu mais vejo é que tem muita coisa que eu não vejo, né, e eu acho sempre muito bom quando a gente tem esse olhar externo, assim. No caso do João Paulo, o incêndio não é minha área, né, mas essa parte aí das edificações residenciais e das varandas é uma coisa que me interessa bastante, né, esse uso dinâmico, né, para térmica, para iluminação. Uma coisa que me chamou a atenção, João Paulo, qual que é a sua formação? Eu sou arquiteto. Na verdade, eu sou arquiteto. Eu tenho pós de engenharia de segurança do trabalho, tenho pós em eficiência energética e eu trabalho no Corpo de Bombeiros também. Eu trabalho lá já tem 13 anos já. E eu trabalho nessa área de segurança contra incêndio, né, análise de projeto e tudo mais. Então, assim, eu comecei... Você já usou o programa? Já usei pouco, mas já usei. Porque eu não trabalho na área de perícia, né? Eu trabalho na parte só de análise de projeto. Então, assim, eu comecei o meu mestrado com uma outra proposta e depois a professora, minha orientadora, Cristina, a gente chegou num consenso, tentou aliar um pouco da arquitetura com a segurança contra incêndio. E é o que você falou, é uma temática que traz uma importância, é um problema que eu já vinha passando, assim, lidando nas minhas análises e que me causou interesse por conta disso. Por ter acesso a esse programa, que é um programa que não é de fácil acesso, ele não é gratuito, é tudo lá, eu tenho que trabalhar todas as partes de simulação, eu tenho que fazer tudo lá no quartel, então tem que abrir o computador lá, porque é um programa pesado, que demanda um computador que eu não tenho em casa. Então, assim, isso me levou a escolher esse tema e pela possibilidade também de mudar alguma coisa na norma para trazer alguma coisa nessa parte de segurança contra incêndio que seja útil, né? Ótimo. Acho que seu tema é super pertinente. Acho que você identificou uma questão da legislação, que é essa mudança de uso da varanda, que hoje é quase que uma condição sine qua non, né? As varandas foram valorizadas porque são áreas que a gente pode construir sem contar nas áreas construídas, e as pessoas querem se aproveitar desse espaço para uso para as residências internas. Eu, inclusive, os meus 2 últimos apartamentos que eu morei tinham varanda. O que eu moro hoje, a varanda foi completamente integrada à sala, e o que eu morei, o meu apartamento anterior, eu falei assim, não, eu vou deixar a varanda aberta. E aí aconteceu uma coisa muito interessante nesse meu apartamento, o apartamento vertical, eu morava no 14º pavimento, e eu falei assim, eu não vou fechar a varanda, mas todos os outros andares fecharam, então a pressão de vento que vinha para a minha varanda fazia com que a chuva fosse horizontal na minha varanda, e a minha varanda, ela se eu tivesse com a janela aberta, jogava água na parede oposta da minha sala, e com a janela fechada, a água percolava na minha esquadria e inundava a minha sala. Eu tive que fechar a varanda por causa dos outros vizinhos, né? Então, eu vejo que esse é um fenômeno que existe, as varandas são praticamente todas fechadas e as pessoas querem integrar. Inclusive, quando eu estava aqui na escola de arquitetura, eu falei assim, fecha a varanda, não fecha, as pessoas falam assim, não, fecha de uma vez e tira o vaza, né? Mas eu achei, do seu texto que eu li, eu acho que esse é um tema pertinente. Aqui a gente, na Escola de Arquitetura da UFMG, nós temos um professor que se chama Paulo von Kruger, não sei se você conhece. Não. Ele trabalha orientando muitos trabalhos com o pessoal do Corpo de Bombeiros daqui, e talvez seja uma pessoa interessante para sua banca. Porque ele tem um conhecimento muito mais aprofundado de incêndio, de simulação de incêndio, do que eu jamais vou ter. Entendi. Mas me chamou a atenção no seu trabalho uma recuperação desse histórico da varanda, né, que eu achei até interessante, entender a terminologia, como ela foi usada, da onde que ela veio. Mas eu senti que, como você fez um histórico muito grande, eu senti um pouco de falta de como é que são as varandas hoje.
quais são os materiais, quais são as profundidades, quais são os ambientes, como é que elas são compartimentadas. Tem varandas que integram sala e quarto, tem varandas que são individualizadas. Eu senti que talvez essa seja a próxima etapa do seu trabalho, essa caracterização dos tipos de varanda mais recorrentes. E fiquei com uma pergunta, porque você fala da compartimentação, e aí é mais uma dúvida, o material constituinte da varanda, ou seja, da parte, por exemplo, do peitoril, ele não tem tanta influência na propagação de incêndio? Por exemplo, se é vidro ou se é alvenaria? Tem influência. Se é alvenaria, ele tem o tempo requerido de resistência, né, que é da norma, que é no mínimo 2 horas, né. No caso do vidro, ele pode ser também, mas aí ele precisa ser um vidro com tratamento especial, que é o que as construtoras não utilizam, né? Então, eu acho que vale a pena você caracterizar essa. Eu vejo assim, aqui em Belo Horizonte a gente tem muita varanda que o peitoril é de alvenaria. Eu acho que em Vitória não, deve ser tudo de vidro, né? A maioria eu acho que você você fala, na hora que você fala da varanda envidraçada, eu fico imaginando que é a cortina de vidro que você está falando, mas eu acho que você tem que caracterizar o sistema como um todo. Qual é a maior frequência de ocorrência dos sistemas construtivos presentes nessa divisória aí. E a outra coisa que eu fiquei me perguntando é se o hábito é fechar a varanda e manter a porta, janela aqui, ou se é integrar a varanda num conjunto sala-varanda, né? Você fazer um ambiente integrado. O hábito é esse, né? Integrar os ambientes, né? É criar, ou criar um novo ambiente, né? Descaracterizar totalmente a função da varanda, né? Ou então dessa integração, de abrir porta da sala ou do quarto, né? Aumentar. Igual você citou, né, dessa caracterização, né, tem varandas que elas servem como ampliação da sala, outras do quarto, outras viram closet, né, geralmente essas varandas pequenas de quarto, que a maioria das pessoas fazem um closet, né, adaptado ali, né, e isso que causa esse impacto. A questão dos tipos de materiais em Vitória, o que a gente mais encontra é a parte do peitoril de vidro, tem a de alvenaria também. Quando é de alvenaria, ela já atende esse índice da norma, né, que é 1,20 m. Então, esse 1,20 m, para você ter uma ideia, ele vai considerar ali o teto da sua varanda, mais a base do peitoril de cima da próxima varanda, né. Então, normalmente some-se esse 1,20 m, 1,50 m. O que acontece é quando existe esse fechamento, eu perco essa aba horizontal, que é a aba do teto da minha varanda, e fico só com aquela aba vertical, que é do peitoril do próximo pavimento. Então, em muitos dos casos, esses valores diminuem, né, e passam a não atender mais a norma. E, igual você falou, né, aí a varanda se transforma num novo ambiente, ou pode até manter as mesmas características, mas, porém, há um momento porque quando você fecha, né, o que você entende? Então agora eu posso botar lá um sofá, posso botar uma mesinha, posso botar mais coisas do que eu tinha antes, né, porque, igual você falou, você tinha um problema com vento, né, aqui em Vitória a gente tem muito problema com vento, né, e além do vento a gente tem um problema com poluição, né, que a gente tem uma siderúrgica dentro da cidade, praticamente. Então eu moro numa região que tem uma influência grande de vento, que passa nessa linha, né, que traz lá da companhia siderúrgica. Então, se for na minha varanda dia sim, dia não, se eu limpar hoje, amanhã eu passar lá, eu volto com o pé preto de pó de minério. Então, assim, é constante. Então, eu vejo que essa característica de Vitória, eu comparei até com algumas cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não encontra muitas varandas fechadas igual você encontra em Vitória. É um pouco mais difícil. Então, a Vitória tem muito dessa característica, né? Vai criar um novo ambiente, também ele vai fechar essa varanda para evitar, né, essa poluição constante dentro do apartamento dele. Então, Vitória tem uma particularidade muito por conta disso, né? Muito vento, temperaturas altas praticamente o ano todo, é difícil, né? Quando a gente pega um frio em Vitória, 24, 23 graus, já está todo mundo encapuzado na rua. Então, aqui, geralmente, a média de temperatura é 28, 29 graus. Então, assim, busca-se esse fechamento também até para um conforto térmico, né? Porque hoje, os projetos hoje não contemplam muito a parte de conforto ambiental, então não se preocupam muito com insolação. Então, tem muitas
muitas coisas envolvidas, né, nesse fechamento, não só simplesmente, não, quero só aumentar o meu apartamento aqui na cidade de Vitória. Eu vou tentar botar tudo isso de forma bem organizada para trazer esse entendimento melhor. Roberta, tá nos ouvindo? Eu acho que travou. Roberta? Oi, Roberta. Esperar um pouquinho. Eu acho que é muito importante você caracterizar mais as que acontecem. Roberta, oi, deixa eu te falar. Tá travando o teu áudio? Oi, Roberta, tá travando o teu áudio. Não sei se é a internet que tá... Eu tô. Oi, fala então, Roberta, por favor. Eu tô escutando. Sim, é porque para nós está parecendo cortada a tua fala. Tá cortando um pouco. Alô? Oi. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Agora você escuta? Sim, perfeito. Oi. Eu tô no Wi-Fi aqui da escola, o Wi-Fi eu acho que ele vem em ondas. Porque vamos lá. O computador não liga na rede do cabo. E eu não tenho câmera no outro. Coisas que acontecem quando a gente volta, né, para o presencial. Isso. Então, João Paulo, você me falou que, né, você entende de incêndio, você está aprendendo a dominar o software, que eram questões que eu estava na dúvida. Eu acho que faltou no seu texto uma descrição do programa, do que ele faz, e especialmente para mim, que não sou da área de incêndio, o que a gente está querendo na hora que a gente fala de mínimo de propagação do incêndio, não é isso? Uhum. Eu tenho falta dessa descrição no seu trabalho. E aí, na hora que você me fala de talvez tentar mostrar que há uma necessidade de mudança da legislação, eu entendo que quando a gente vai fazer uma proposta que fala assim, não, olha, que esse sistema tem um impacto. Participantes, vamos esperar um pouquinho, que eu acho que a professora Roberta, como está chegando em ondas, como ela falou, a internet na universidade, acho que ela caiu. Vamos esperar que ela retorne. João, enquanto a professora retorna... Alô. Oi. Ai, gente, que horror. Sem problemas, Roberta. Vocês estão me escutando? Escutando bem. Se você quiser desligar a câmera para melhorar o áudio, tudo bem, não tem problema. Eu desliguei. É porque na hora que entrou, ela ligou de novo. Isso. Seria bacana se você conseguisse escolher um objeto de estudo, mas é que esse objeto de estudo ele fosse caracterizado na sua frequência de ocorrência. Ou seja, a maior parte, 80% dos prédios que têm varandas tem varandas envidraçadas. Uhum. Dos casos analisados no corpo de bombeiro de prédios com varandas, tantos por cento as varandas são fechadas. Para que você caracterize esse estudo desse objeto que você... Uma observação geral que eu tenho para te fazer, João Paulo, é que às vezes eu achei o seu texto um pouco truncado. Eu vou te mandar o texto que eu li, algumas observações. Eu acho que às vezes você passa muito rápido de um assunto para o outro.
né? Achei que você se alongou muito no histórico das varandas e eu senti falta dessa descrição que você me fez agora, das varandas contemporâneas, que são o seu grande objeto de estudo, né? Entendi. Varandas envidraçadas em prédios verticais. Então, acho que essa nova fase, você deveria se centrar nessa concentração do seu objeto de estudo, na descrição do software de ciência desse estudo dentro do cenário de construção. Mas achei o tema, assim, super pertinente. Acho que a nossa legislação vai ficando antiga e vai não vendo algumas coisas que a gente, né, que vão acontecendo. Igual se tem, né? Acontece as coisas para mudar a legislação, né? Então, normalmente é isso, né? A gente teve esse incêndio de São Paulo do Joelma, que foi o ponto de alteração, né? Sempre que tem alguma coisa, por exemplo, lá na KIS, lá, quando teve aquele problema lá, foi alterado questões de norma de evacuação, de casos de show, então é sempre assim que se trabalha na parte normativa de incêndio no Brasil, né? Primeiro uma grande ocorrência, depois uma proposta de alteração normativa. E nessa parte de varanda, de compartimentação, a gente já teve alguns grandes incêndios já recentes, já em Londres teve um incêndio, não por conta da vedação em si da varanda, mas por conta da vedação da fachada, uma alteração que teve na fachada, que criou um duto de ventilação que fez com que o incêndio propagasse numa velocidade fora do comum. Então, essas mudanças que a gente está tendo na arquitetura, né, de alterar tipo de material que coloca em fachada, uso frequente e constante de ACM e outros tipos de materiais, né, que são feitas sem que haja nenhum tipo de preocupação com essa parte de segurança contra incêndio, digamos assim. Então, a ideia é essa, né, então é estudar, mostrar, ó, tá aqui, realmente isso acontece e a necessidade desse tipo de alteração. Eu acho que é isso, acho que você tem tempo suficiente para desenvolver seu trabalho, como você falou, né? Não é muito, mas está bastante bom. E eu acho que você vai conseguir fazer um trabalho bem bacana no final aí do seu projeto. Obrigado, professora, pelas dicas aí. E eu vou ajustando aí de acordo com esses comentários. Roberta, a Cristina perguntou o nome do professor colega. Então, anotei aqui, Paulo... Eu vou mandar aqui no chat, chama Paulo Gustavo von Krieger. Von Krieger. Sim. Igual o nosso Krieger, o Eduardo Krieger. Sim, sim, perfeito. Vou escrever aqui no chat. Tá bem. E aí, Roberta, você fique à vontade para conversar com a Nayara aí agora sobre a proposta dela. Obrigada. Sim. Nayara, que fôlego é esse que você está pretendendo ter? Você está no segundo ano? Isso, professora. Começando o segundo ano agora. Muita coisa. Achei que você quer virar um LabE, que tem lá 30 pessoas fazendo modelagem, fazendo configuração de edificações, e ainda não só modelando, mas gerando indicativas de promodelagem. Eu confesso que fiquei um pouco sem fôlego. Lia e falava assim, meu Deus, mais isso, mais isso. Eu acho que você... o que você entende por... Você quer fazer um aplicativo no qual a gente dê indicativas de envoltórias mais adaptadas ao clima. O que você entende como os parâmetros de envoltória que você vai ter como indicados? Quais são as componentes que vão ser indicadas por esse sistema Desenvolt? O que eu pretendo fazer é combinar vários sistemas de envoltória e avaliar quais geram índices de desconforto menores, quais geram graus horas de resfriamento, na verdade, ou de aquecimento, no caso de algumas regiões,
menores, sendo considerados, por isso, né, demandando menor utilização, talvez, de equipamentos de resfriamento e sendo considerados mais adequados ao clima, em cada cenário, em cada região. Então, quando você fala de sistema de envoltório, eu penso parede, cobertura e janela. Oi, Roberto. Isso, professora, sistemas de vedação vertical. Isso, vedações verticais. Parede, alvenaria de tijolo de cimento, de bloco. Na hora que eu penso em cobertura num prédio vertical, a gente tem uma influência no... Oi. Tá falhando aqui. Roberta, eu tô falhando para vocês aqui também? Tá falhando, sim. Uhum. Falhou, Roberta. Nós não estamos te ouvindo. Por isso que a gente fica sem te responder, porque não sabemos se é alguma demora na fala. Está nos ouvindo? Você quer sair e acessar outra vez? Não há problema, a gente espera. Só um minutinho, Nayara. Vou desligar minha câmera só um pouco para ver se fica mais leve para ela retornar. Vou esperar mais um pouco. Vocês dão... a Roberta entrou aqui. Não estou te ouvindo, Roberta. Você está aqui. Ela saiu agora. Vamos lá. Algum professor gostaria, ou algum, enquanto a Roberta retorna, de fazer alguma pergunta? Ela voltou, Roberta, só um minuto. Olá, Roberta. Gente, eu entrei pelo celular, porque tá difícil. Tá bom. Internet da UFMG, Wi-Fi. Ai, saudade de trabalhar em casa quando a gente fala de internet. Então, Nayara, eu acho um pouco complicado, assim, eu tenho acompanhado muito, né, o desenvolvimento dos sistemas de eficiência energética que trazem essa modelagem paramétrica, né, tanto no RTQR quanto agora no INR, e também no Confitur, e aí eu queria levantar algumas questões que eu acho que são fundamentais, porque eu tenho visto do uso desses sistemas, sabe? Eu entendo que a envoltória por si só, especialmente quando a gente fala em apartamentos verticais, ela tem pouca influência como componente separada de uma decisão arquitetônica que integra orientação e ventilação. Então, o que acontece é que uma unidade habitacional, né, ela necessariamente ela vai ter várias orientações. Então, na hora que eu falo assim, qual que é a janela mais adequada? Às vezes a janela mais adequada para uma orientação no clima não é tão a melhor adequada. E quando a gente fala de edificações residenciais, eu entendo que a janela, ela vai ter vidro simples, vidro duplo e vai ter presença de venezianas, e as venezianas podem ser venezianas de fechar, venezianas de correr, venezianas de abrir. A análise delas é uma análise bastante complexa, porque a gente às vezes melhora o desempenho térmico, mas a gente piora a iluminação, a gente piora a ventilação,
E aí o que eu tenho visto nos sistemas de eficiência energética que estão sendo desenvolvidos hoje é que a ventilação é uma coisa muito fundamental. E da minha experiência de morar em apartamentos, eu vejo que a configuração da planta dos apartamentos verticais também é. Eu morei em 2 apartamentos que são apartamentos, um era 2 por andares, então eu tinha 3 fachadas livres. E aí eu tinha sempre ventilação cruzada nesse apartamento. Era um apartamento mais antigo, sem nenhuma veneziana nas janelas, mas ele me garantia muito conforto ambiental pela ventilação. Eu mudei para um apartamento 4 por andar. Nesse apartamento 4 por andar, eu só tenho 2 fachadas, né? Na hora que eu tenho só 2 fachadas, eu já não tinha uma ventilação cruzada tão boa. Eu tinha janelas muito melhores, com venezianas integradas, eu tinha varanda com a proteção, essa varanda que eu falei que chovia, mas que eu usava ela sempre muito aberta, mas o apartamento era muito mais desconfortável do que o meu outro apartamento. Tinha parede marrom, num clima quente, virado para o oeste, e ele conseguia ser muito mais confortável, porque eu conseguia controlar muito mais a ventilação dele, do que no meu outro apartamento, que tinha uma envoltória muito mais sofisticada, vamos dizer, mas que ele não tinha tanta ventilação. Então, o que eu queria te dizer é que eu acho que a ventilação é um componente fundamental na análise da unidade habitacional. E ela é muito difícil da gente analisar, porque você falou do Confitur. O Confitur, ele analisa o prédio como um todo, então ele coloca aberturas em várias fachadas e entende que tem ventilação cruzada. Já quando a gente vai para os sistemas de eficiência energética residencial, a gente analisa o ambiente. E aí, no ambiente, eu tenho que entender o que tem do lado desse ambiente e se o que tem do lado troca térmica, troca ventilação, especialmente, com esse ambiente. Então, no novo INC, eles fizeram um método complicadíssimo, porque ele pergunta se o seu ambiente está do lado de um banheiro ou se está do lado de um ambiente de permanência prolongada, aonde que está a porta, e a localização dessa porta é feita pela orientação para saber se está na direção predominante do vento ou não. Uma coisa que eu queria te dizer é dá uma olhada nesse novo método para você entender o drama que é tentar fazer a avaliação térmica de um ambiente residencial. Na hora que a gente coloca todas essas questões, que são as questões de insolação, de ventilação, de orientação e de disposição dessas unidades no espaço, a envoltória às vezes perde peso, ganham peso outras variáveis. Por isso que eu quis te contar dos casos dos meus apartamentos, mas isso acontece também lá no RTQ. Eu falo que hoje hoje com o RTQ, o INC, hoje é muito difícil, por exemplo, com o INC, a gente saber como melhorar uma envoltória, porque virou uma caixa preta. O sistema de simulação uma simulação feita por rede neural, e a gente entra lá com os nossos dados e às vezes a variável dá um desempenho bom, às vezes dá ruim, e a gente não sabe mais o peso que aquela variável teve naquele sistema. Roberta, só um minutinho. Tem um vento passando aí, nós estamos falando de ventilação, não tem um barulho de vento passando no seu telefone, que está parecendo que você está na rua. Deve ser do ventilador do computador. Tirei olha, o meu celular encostado no laptop e acho que ligou o ventilador dele. Melhorou 200%. Obrigada. Uma ventilação aí dando. Valeu. Obrigada. Melhorou? Perfeito. Então, Nayara, eu acho que assim, primeiro, para você poder entender bem o que acontece nessas trocas térmicas, eu não faria uma proposta de uma ferramenta para o país inteiro. Faz para esse clima aí que você conhece, porque na hora que você começar a simular, você vai começar a encontrar problemas. Esses problemas que são como caracterizar melhor a envoltória, porque na verdade a envoltória no ambiente residencial, o desempenho dela é muito dependente dessa variável do clima.
da direção do vento, da orientação, da ventilação cruzada, né? Então, eu pensaria, eu comecei a ver com as simulações da nova norma de desempenho, que antes a gente crucificava a parede de concreto, né? Na hora que a gente começa a fazer a simulação dinâmica da parede de concreto, ela funciona melhor que a alvenaria, em alguns climas. E aí você fala assim, como tudo aquilo que eu pensava antes é desmoronado, assim, porque essa é uma parede que ela ganha calor fácil e ela perde também fácil. Então, durante a noite, ela acumula menos calor, às vezes, que a alvenaria. E aí, eu acho complicado a gente falar só de envoltória, na hora que a gente fala de escolhas de um melhor sistema para um determinado clima. A gente tem que juntar os componentes da envoltória, especialmente com os sistemas de ventilação. É aquilo que eu acho. E aí você fala também do clima futuro. Na hora que falou do clima futuro, a minha cabeça dançou mais ainda. Porque eu falei assim, qual que vai ser o nosso problema no clima futuro? Eu acho que o nosso problema no clima futuro é que as nossas envoltórias não vão dar mais conta, a gente vai ter realmente que usar ar-condicionado, né? E aí a ventilação sai um pouco, talvez a envoltória volte a ganhar um maior protagonismo, né? Então, o que eu posso te dizer nesse momento dessa sua proposta, que eu acho ela ousada, eu acho que se você, primeiro, só de você achar que você tem fôlego de fazer isso tudo, eu já te admiro muito, né? Porque você pegou um touro bravo para tentar domar. Mas eu tentaria domar esse touro em etapas. Eu reduziria um pouco o seu objeto de estudo para você poder se aprofundar nessas questões, e quando você entender elas bastante bem, aí você pode falar assim, olha, num pós-doc eu vou ampliar para outros climas, para outros cenários, sabe? Porque eu acho que se você tentar fazer tudo isso que você conseguiu, os 2 anos que você tem não são suficientes. Porque você está trabalhando sozinha, você não tem uma equipe de simulação gigante para ir fazendo testes e fazendo análises ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer suas simulações, tratar, entender os resultados. E o que eu descobri no ambiente residencial, que eu acho que é bem diferente no ambiente comercial, é que quando a gente começa a simular, os resultados não são os que a gente espera. Porque uma variável que a gente achava que não tinha peso, tem peso. A variável que a gente achava que ia ter peso, tem menos peso, por causa dessa interconexão, né, dos parâmetros. Tanto que a gente vê, por exemplo, lá no regulamento residencial, que a equação de regressão tem 34 variáveis. Né? Ou seja, tudo interfere em tudo. Eu não consigo isolar, como lá no regulamento de eficiência energética residencial, que também fez uma simulação paramétrica, e você isola 4 variáveis mais importantes. Né? No residencial, não. Quando entra o processo de ventilação natural, ele muda muito essa dinâmica. Né? Então, os percentuais de abertura, o quanto que a janela abre, para onde que venta, qual é a direção. Eu acho que você vai encontrar dificuldades aí. Tentar fazer a previsão para o futuro. Então, eu reduziria sem nenhum drama. Você vai continuar tendo um doutorado maravilhoso, porque um doutorado, ele é uma colcha de coisas nas quais a gente vai muito profundamente. Qual é a envoltória que eu vou simular? Quais são as envoltórias típicas? Levantar essas envoltórias típicas dá um trabalho enorme. Quais são as aberturas típicas? Dá um trabalho enorme da gente fazer esse levantamento para a gente colocar isso como parâmetro de entrada, né? A gente leva um montão de tempo. Depois, a gente vai levar um tempão para falar quais são as variações das situações. É a orientação, é a altura no pavimento. Aí, na hora que eu falo de altura no pavimento, eu tenho que calcular coeficiente de pressão na fachada. E aí, eu tenho que pensar na inter-relação entre os ambientes. Então,
Na hora que você começar a entrar no seu processo de definição da simulação, você vai ver que o seu problema é mais profundo, porque no doutorado não basta você pegar um objeto de estudo e avaliar, você tem que falar por que aquele objeto de estudo foi selecionado, por que você selecionou essa envoltória para ela poder ser escolhida pelo seu método. Então, o que eu escrevi aqui, olha, a primeira coisa que eu escrevi no seu projeto foi ousado. E eu acho que você está de parabéns, porque você entende que você tem fôlego para fazer muita coisa. Mas da minha experiência, eu te diria para ousar menos. E se você tiver fôlego e sobrar tempo, você vai ampliando o seu objeto de estudo. Comece pequeno. Comece com um clima, uma situação, e depois você vai ampliando. Para você poder não ficar desesperado de ter que tratar tudo que você propôs de tratar ao mesmo tempo. Basicamente o que eu escrevi aqui foi isso. Nayara, você gostaria de conversar um pouco com a... Eu vi que você saiu aí. Oi, Nayara? Oi. Tá sem som, Nayara. Eu estava pelo celular aqui também, porque no meio das considerações meu Wi-Fi também caiu. Eu entrei aqui. Mas agradeço muito mesmo pelas suas considerações, professora Roberta. Algumas delas, inclusive, a minha orientadora já tinha pontuado sobre o recorte do trabalho, né? A gente vem sempre empolgado do primeiro ano que a gente faz as disciplinas para tentar incluir mais coisas, mas eu acho que é uma visão mais madura mesmo, recortar e aprofundar, né? O recorte também é um desafio. Estabelecer esse recorte significativo é algo que a gente já também tem refletido muito. Muito obrigada pelas considerações, vou levá-las muito em conta durante o desenvolvimento, principalmente antes da minha qualificação no ano que vem. Isso, eu acho que a gente, quando faz uma tese, a gente fala assim, nossa, eu tenho que ter objeto suficiente para ter uma tese. E aí a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa. E a tese, ela, na verdade, ela é um aprofundamento em cada decisão que a gente toma na solução. É isso que faz a gente ser doutor no final das contas, é a gente entender como é que é cada variável de entrada. Então, diminuir o objeto de estudo não significa que você vai ter uma tese menos significativa, mas você vai ter mais tempo para mergulhar onde você tem que mergulhar. Perfeito, concordei muito com as suas colocações, agradeço muito por todas, viu? Obrigada, Roberta. E a Nayara, ela foi minha orientanda de mestrado, ela é muito dedicada, né? E ela vem com essa ideia e a coisa foi caminhando. Em algum momento nós tentamos, né, realmente fazer um recorte. Falei, Nayara, isso está muito grande. Vamos fazer um teste, por exemplo, pega um bairro bem pequeno de Vitória e faz um teste para você ver a quantidade de coisas e decisões que nós teremos que tomar, né? As variáveis do edifício, da edificação, são muito complexas, e a ventilação, eu tive essa experiência no meu doutorado, quando trabalhei com janelas e ventilação, você tem que recortar aí, né, uma folhinha, né, uma árvorezinha pequena que você tem por lá de fora, né, uma posição 5 centímetros para lá ou para cá, já muda completamente o contexto, né, do seu desempenho ambiental, do seu conforto interno. Então, né, nós aprendemos muito, conseguimos enxergar aí, né, agradecemos sim as suas pontuações e estaremos aí atenta, né, no desenrolar dessa tese aí, que está no seu segundo ano, mas ainda para qualificar o ano que vem. Então, ela tem... eu aprendi muito sobre, desculpa te cortar, eu acabei de fazer o curso da NR, aquele que a Eletrobras deu para gente, e eu fiz muitas perguntas sobre por que o modelo tem umas variáveis de entrada que eu acho muito doidas, sabe? Ele pergunta a orientação do ambiente a partir do norte. Eu falava assim, mas o que interessa a orientação do ambiente a partir do norte? Porque eles precisavam
de um sistema de coordenada para orientar as fachadas em relação ao vento e as portas. Então, o sistema ficou muito loucão, sabe? E aí eu falava assim, eu não entendia por que eu tinha que entrar com aquela variável, como é que aquela variável funcionava dentro do sistema. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada para você ver a entrada de dados, como ela é complexa no seu entendimento do fenômeno físico, né? E aí eles lá têm aqueles meninos que fazem milhares de simulações e tal, e explicavam para mim, eu falava assim, gente, mas do ponto de vista do fenômeno físico, essa variável é doida, né? Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada no que aconteceu lá, para você entender o tamanho do problema. Isso daí, nós temos a Ariane aí que está bem inserida na INR, ela vai te passar um pouquinho, Nayara. Nós temos ainda alguns minutos, gostaria de abrir aí a perguntas dos professores do PPGAL, que estiverem aí, quiserem, né, fazer alguma pergunta tanto para o João quanto para a Nayara, fiquem à vontade. Algum professor da área que queiram fazer? Colegas, alunos, né? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta, né, que não ficou clara para a Nayara e para o João? Eu gostaria de fazer uma pergunta, João, porque a Nayara, nós já conversamos, já se questionamos, né, Nayara? Mas, João, a Roberta falou, né, realmente sobre essa questão de você aprofundar um pouquinho mais na análise das varandas, e ela comenta até nas varandas contemporâneas. E eu também vejo, porque eu não li o teu projeto, né, eu estou vendo sua apresentação, mas de entender, né, qual foi o sentido da varanda, né, ela foi proposta com uma função, né, e essa função para a nossa cidade de Vitória já se perdeu há muito tempo. Então, para você até chegar nessa situação, né, o porquê da lei também, da segurança, né, na questão do incêndio, e tentar alinhavar essas duas coisas. Nós temos também, né, a questão da qualidade do ar, que não entra, né, na sua questão, mas o envidraçamento, né, das varandas prejudica também muito. A professora Érica hoje não está aí, mas ela faz simulações com a qualidade do ar e já verificou, né, que varandas fechadas, a qualidade do ar é pior, né, do que com a varanda aberta. Então, existe uma série de pontos, né, não positivos, né, nesse envidraçamento, né, e que precisa realmente estar colocando. Você está pontuando mas eu vejo que o aprofundamento... Tem até um trabalho da professora Cristina que fala muito nesse sentido aí da poluição, né, que foi feito. Foi um artigo, foi feito para acho que foi para um evento, que fala sobre essa questão também da poluição, né. A professora, a minha orientadora, né, a Cristina, ela fez algumas pontuações. Eu estava indo muito, o que acontece? Apesar de ser arquiteto, eu trabalho mais tempo no Corpo de Bombeiros, né, então assim, eu estava levando muito meu trabalho para o lado do incêndio, né, então até fugindo um pouco da minha formação. Ela falou, João, você tem que entrar no mundo das varandas, você tem que falar das varandas, contar uma história, e eu vou trazer essa parte das varandas do histórico também, mas como a professora Roberta falou, essa parte da varanda contemporânea também eu vou fazer uma abordagem, e também nessa parte dos impactos, né, não só do conforto térmico, da qualidade do ar, também fazer introduzir também uma parte a respeito dessas características, né, das varandas, né, porquê do fechamento. Mas eu também acho muito interessante essa parte da qualidade do ar, principalmente na cidade de Vitória, né, os problemas que a gente tem. Tá bem.
Mais algum colega que gostaria de fazer perguntas, ou questionamentos, ou explicações? Bem, Roberta, mais algum ponto que você... Não? Alô, você me escuta? Escuta. Perfeito. Acabei de instalar uma câmera nova aqui, que eu não sabia se ela ia funcionar. Funcionou, está perfeita. E agora eu estou no cabo, devia ter tentado fazer isso desde o começo. Não, queria agradecer, queria parabenizar ao João e a Nayara pelos trabalhos, e a vocês pela organização desse seminário. Gostei da ideia, vou trazer ele para cá também, para a gente fazer esse seminário antes das qualificações. Na verdade, a gente aqui tem um seminário desse tipo também, mas sem trazer esses avaliadores externos. Eu gostei da ideia, porque eu acho que é sempre muito bom a gente escutar, né, de alguém que não está envolvido dentro do processo, né? Eu acho que é sempre bastante salutar. Eu achei muito bacana, eu queria agradecer muito o convite. Roberta, esse seminário já está no 12º, né? O PPGAL sempre fez, como você mesmo falou, que de vocês também fazem. E de uns 2 anos para cá, a comissão, né, que organiza, não fui eu, né, a Nayara tá, entre outros alunos e professores, estavam organizando esse evento e nos pediram, né, os orientadores, a indicação de professores, né, nos temas dos alunos, para que eles realmente pudessem ter uma avaliação criteriosa, né, de especialista como foi a sua, e dos outros temas que estão acontecendo aí, né, são 3 dias, para você ter ideia, né, o dia inteiro. Então, como estamos virtual, está tendo uma participação muito grande, né, nós estamos aí com 60, 80 participantes, né, e é muito bom a gente ouvir, né, vocês de fora, não precisando vocês deslocar. É bom a presença, né, mas sabemos das restrições. Agradecemos enormemente a sua presença, será a nossa convidada para vários outros, pode ter certeza. Estamos à disposição, né, para ajudá-los, né, a qualquer momento. Vamos contar com vocês aqui também. Sim, fique à vontade, se pudermos ajudar, será bem visto. Gente, muito obrigada, um prazer. Tá, obrigada. Eu dou, então, agradeço novamente a participação de todos vocês, né, dos estudantes, do João Paulo e da Nayara. Então, dou por encerrada essa sessão e voltaremos às 15 horas. Muito obrigada, né, e espero vocês daqui a pouco para a próxima. Obrigada, Roberto, um grande abraço, tchau.